Bem, pessoal, hoje nós estamos iniciando mais um conteúdo aí, que é psicanálise, tá? Aqui na psicanálise nós vamos trabalhar a construção da personalidade vista por Freud, tá? E depois nós vamos para as fases dessa personalidade, da construção dessa personalidade, tá certo? Então, a princípio, tá? Nós vamos trabalhar, segundo Freud, tá? No que ele chama de estrutura psíquica, tá? Freud, ele diz que a nossa estrutura psíquica, ela é formada pelo id, pelo ego e pelo superego, tá? O que seria esse id? Nós vamos falar nos slides, tá? Mas de antemão vou tentar explicar para vocês. O id, pessoal, é quando nós nascemos, tá? Quando o bebê nasce, ele não tem noção, ele não tem consciência, tá? Ele não tem noção do mundo. Então, ele não entende as vozes, né, que vivenciam, que convivem com ele não diferencia as vozes. Hoje não está aparecendo não os slides? Vocês não estão vendo, não? Edmar não está vendo, não? Será que nem a internet, Edmar? Bem pequeno, deixa eu aumentar. Apareceu? Ótimo. Tá. Melhorou, Kellyanne? O tamanho? Qualquer coisa vocês vão falando, viu, pessoal? Mas tá vendo, Edmar? Deu certo agora? Ótimo. Então, vamos lá. Então, o ID, pessoal, é quando, né, a criança nasce, tá, o bebezinho, onde onde ele ainda não diferencia a voz da mãe, a voz do pai, tá? Então, ele não tem consciência das coisas. A partir do momento que essa criança, ela começa a ter uma noção do ambiente, porém, ela não tem noção dos riscos que esse ambiente pode causar para ele ainda continua no ID, tá? Por exemplo, o bebê, quando ele começa a engatinhar, andar, né, ele não tem noção do perigo. Por exemplo, ele quer subir numa cadeira, tá? Aí a mãe diz: não suba porque você vai cair. E a criança muitas vezes sorri para a mãe, né? E volta e meia ela tenta subir na cadeira, olhando para a mãe, tá? Até que ela de repente cai, mas ela não tinha noção do risco de cair, tá? Ó, Edmar, seria assim, deixa eu botar o slide para ver se facilita, né? O ID é assim, Edmar. Quando a gente nasce, nós somos inconscientes. Nós não temos consciência da vida, nós não temos consciência do mundo, nós não diferenciamos a voz do pai da voz da mãe, tá? Então, nós estamos totalmente inconscientes, tá? A única coisa que sacia os nossos prazeres é a amamentação, tá? O aconchego da mãe, que é quando se cria aquele vínculo, tá? Então, a criança, nesse momento, ela se sente segura, mas ela não tem noção do que está à sua volta. A partir do momento que essa criança, ela começa a engatinhar, começa a andar, ela vai tendo consciência do seu ambiente. Mas ela não entende os riscos
que esse ambiente pode trazer para ela. Outro exemplo aí. A criança, né, pega um brinquedinho que tem ponta e quer colocar esse brinquedinho na tomada, certo? E a mãe reclama, ou alguém que vê reclama, né? E ele fica tentando colocar e olhando para a pessoa que reclamou. Não é assim? Por que é que ele faz isso? Porque ele não tem noção do risco que tem, né? Dependendo do objeto dele colocar, de como seja o objeto dele colocar esse objeto lá dentro da tomada. O risco do choque. Ele não tem essa noção. Então, quando a criança, o bebê, né, que está se desenvolvendo, continua sem essa noção dos riscos que o ambiente pode causar para ele, ele continua no ID, tá certo? Então, o ID é o modo funcionamento mais primitivo, aquele do bebê recém-nascido, onde predominam os impulsos e sensações corporais de forma mais desorganizada. Seria o ponto de partida de todo ser humano, a fonte básica de energia de nosso ser, que será organizada a partir de nosso contato com o ambiente. Desejo libidinal, energias psíquicas, pulsões e é regido pelo princípio do prazer, tá? Então, o que é que traz prazer para esse bebê? O peito da mãe, na hora da amamentação, que muitas vezes ele está lá chorando, né? Seja de fome, seja de dor, e a gente sabe que a amamentação, ela traz esse alívio para o bebê, tá? A questão do vínculo mãe-filho, né? Onde quando o bebê está nos braços da mãe, ele se sente seguro devido a esse aconchego, tá certo? Então, ele não tem noção do seu ambiente, tá? O ambiente está desorganizado, onde ele não diferencia a voz do pai, a voz da mãe, a voz da avó, tá? Quando ele vai crescendo mais um pouco, né, chegando a andar, então ele já tem noção do seu ambiente, porém, é um ambiente que está se organizando, ele está tendo contato com as coisas, tá? Então, mas ele ainda não sabe os riscos que essas coisas podem causar, o risco de subir numa cadeira, tá? O risco de estar numa cama sozinho, o risco de brincar, né, colocar o brinquedo na tomada, tá? O risco de correr para a rua, tá? Ele não entende esses riscos. E ele ainda está inconsciente com relação aos riscos do ambiente. Então, ele está no ID. Deu agora, Edmar? E os demais? O ID? Aí, pessoal, a partir do momento que essa criança, ela começa a ter noção do ambiente e dos riscos que esse ambiente pode causar, tá? O risco que aquele objeto, se eu colocar na tomada, ele pode sofrer um choque, o risco que é subir na cadeira e cair, o risco que é estar lá na cama e cair, tá? Ele começa a ter consciência dos riscos, ele começa a ter consciência do seu ambiente, tá? Nesse ponto que ele começa a ter consciência do ambiente, ele está desenvolvendo o ego, tá? O ego é a nossa consciência, ok? Então, aqui, ó, o aparecimento da consciência do eu e do outro, da capacidade de espera, mostra o surgimento do ego. Ego é a parte de nós que lida com a realidade e negocia com ela as manifestações das necessidades geradas no id. O ego tem 3 tarefas básicas. A nossa autopreservação, o nosso autocontrole e a nossa adaptação ao meio, tá? Então, vamos ver aí o ego por partes. Quando eu falo, tá, na capacidade de espera, por exemplo, quando eu estava no ID, que eu não tinha consciência, se me desse fome e minha mãe tivesse tomando banho, ela gritava,
Clélia, já vou. Isso é o bebezinho, né? Só que eu continuava chorando porque eu não tinha consciência de que quando minha mãe gritava eu já vou, é porque ela vinha matar a minha fome, né? Vinha me dar de mamar. A partir do momento que eu entrei no ego e tive já a consciência de muitas coisas, tá? Quando eu escuto minha mãe dizendo já vou, então eu paro de chorar. Por quê? Porque eu já tenho consciência de que esse eu já vou é porque ela vem matar a minha fome, tá? Ela vem me dar o objeto. Então, se eu esperar um pouquinho, eu já vou ter isso, tá? Já vou ter o meu desejo sanado, ok? Além de que, pessoal, eu já posso, tá, lidar com a realidade. Porque hoje eu já posso pedir uma coisa, porque eu sei que tem essa coisa, eu sei o que é essa coisa. Posso pedir a bola, posso pedir o brinquedo, tá? Porque eu já tenho consciência desses objetos, mesmo eu nesse processo aí, né, chegando a um ano de idade, tá? E também o ego, ele traz essa questão da autopreservação, do autocontrole e da adaptação ao meio. Nós, enquanto adultos, nós temos o ego, tá? Na realidade, nós temos os três, nós vamos ver isso mais na frente. Mas a partir do momento que a criança ela tem consciência, ela já está desenvolvendo o ego. Então, o ego ela vai levar para o resto da vida. Então, nós temos o ego, tá? O ego é que muitas vezes nos autocontrola, tá? No momento que nós estamos fazendo determinada coisa, tá? Nós temos a consciência do que nós estamos fazendo, tá? Nós não somos mais aquela criança que está lá botando o brinquedo na tomada, sem saber os riscos que a tomada pode trazer, né? Nós já temos consciência dos riscos da tomada. Então, hoje, se a gente vai mexer, né, na energia, a gente desliga lá a luz geral, né, o sistema geral, e daí a gente pode mexer, tá? Nós temos esse autocontrole, tá? Ou, desculpa, nós temos essa autopreservação, nós nos preservamos das coisas, tá? Do nosso meio ambiente, tá? A questão do autocontrole. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu quero fazer isso, mas eu me controlo, tá? Uma coisa que vocês não fazem, né? Mas, por exemplo, lá na prova eu não estudei, então eu vou colar da minha colega, certo? Mas o meu autocontrole não me deixa fazer isso, por quê? Porque eu sei que eu não estou aprendendo, eu estou tirando uma nota, tá? Logicamente, isso não acontece com vocês. Certo? E a nossa questão de adaptação. Nós somos seres adaptáveis. Nós nos adaptamos ao meio em que a gente se inserir, tá? Então, por exemplo, né? Há um tempo atrás vocês estavam na escola e daí vocês estavam adaptados às regras da escola, tá? Vocês adentram na faculdade, então vocês já estão adaptados às regras da faculdade. Tá? Quem morava em outra cidade, né, e veio morar no ICO, já vê como é que o sistema do ICO. E assim nós vamos nos adaptando ao meio em que nós vamos nos inserir, né? A gente chega para assumir um emprego e daí nós vamos nos adaptar às regras do emprego. Tá? Então a gente vai se adaptando e quem é que faz isso? O nosso ego. Quem é que nos dá esse controle? O nosso ego. Porque ele nos mostra a nossa consciência, porque ele é a nossa consciência, tá? Então, conscientemente, eu vou aprendendo aquele serviço, vou aprendendo aquelas regras, e daí eu já vou estar familiarizado e adaptado naquele ambiente, certo? Então, veja a importância, né, que é de nós sairmos do id, que a gente não tem a consciência, tá? Ou tem uma consciência do ambiente, mas não sabe os riscos, da gente desenvolver o ego, tá? E veja, pessoal, que todos nós passamos por esse processo. Nós nascemos no id, vamos desenvolvendo, chegamos no ego, tá certo?
E do ego, pessoal, nós temos aí o superego. O que seria esse superego? É quando a nossa consciência, ela nos diz que nós estamos certos e que nós estamos errados, tá? Então, o superego é a capacidade de julgamento moral, noção de certo e errado, que passamos a adquirir com o passar da infância. Esta seria a parte de nós mesmos que se liga aos códigos morais de nosso ambiente e de nossa espécie. Ter essa noção de certo e errado, muitas vezes não chega a nos impedir de realizar determinadas ações, mas nos sinaliza que fizemos algo inadequado, tá? Então, o superego é quando a nossa consciência, ela está ok, porque eu sei que eu fiz o certo, tá? Ou quando a nossa consciência está pesada, porque eu sei que eu fiz errado, certo? Então é aquilo, quando eu já tenho a consciência do ego, eu já sei o que é certo e o que é errado. As minhas atitudes que vão manifestar aí o superego, onde eu fui certo ou eu fui errado, tá? Então, quando isso, né, na questão moral, quando eu sei que eu não posso fazer isso, então eu não faço e daí estou certo. Quando eu sei que eu não posso fazer isso e faço, eu sei que eu fiz errado, né? Então, o roubo, né? Então eu vejo que o meu colega, né, saiu da sala, Edmar saiu da sala e deixou o celular dele lá, tá? O correto, eu sei que é o quê? Eu pego o celular, não sei de quem é, mas eu olho, tá lá a foto de Edmar. Poxa, é o celular de Edmar. A minha consciência, o meu ego, sabe o que é que eu tenho que fazer. Entregar o celular a Edmar, tá? Só que, dependendo da minha moral, tá? Não, Edmar ainda não notou, vou colocar dentro da bolsa, vou dar um jeitinho aí nesse celular, ficar para mim, certo? Se a minha consciência pesar, tá? O meu superego, ele tá se manifestando e eu tô vendo que eu fiz errado, porque eu estou com algo que não é meu, que não pertence a mim, tá? Se eu sigo, né, a minha moral, então eu vou lá, né? Corro atrás de Edmar, ou ligo para Edmar, Edmar, tô com seu celular que você esqueceu na sala. Eu sei que eu tô fazendo o correto, tá? Então, o superego é quando a nossa consciência pesa, quando nós fizemos algo errado, ou está tranquila porque eu sei que eu fiz o correto, ok? Todos nós, pessoal, temos hoje, tá, enquanto adultos que somos, o nosso id, momentos de id, o nosso ego e momentos de superego, tá? Na maioria do tempo, nós temos o quê? O ego. Nós temos a nossa consciência, certo? Em alguns momentos, o superego, ele vai se manifestar. E o id, ele também pode se manifestar, tá? Aí vocês vão imaginar como, se a gente tem consciência de tudo que a gente faz. Existem momentos que o id, ele pode aparecer ainda, tá? Vamos imaginar. Eu estou lá numa discussão com o Dione, tá? E daí, aquele bate-boca, 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 de repente, eu digo um segredo de Dione que só eu sabia, tá? Então, quando eu disse, eu parei, tá? Não existe aquele negócio quando a gente diz assim, eu falei sem pensar, tá? Então, eu disse esse segredo de Dione sem pensar. Então, o que foi que se manifestou aí no meio da discussão? O meu id. Eu falei sem pensar. Eu falei inconscientemente, tá? Assim que eu falei, o meu superego se manifestou, porque eu parei.
e vi que eu tinha cometido, né, tinha feito uma besteira, tinha falado demais. Então, meu superego se manifestou e minha consciência, ela tá pesando porque eu fiz isso, tá? Porque eu disse isso, ok? Aí, o meu processo de consciência, o meu ego, né, vai se colocando no lugar, e daí eu posso ir lá, me retratar, né, me explicar, ver o que ainda posso fazer aí, né, com relação à amizade, ok? Então, veja que nós temos os três, eles têm que viver de forma equilibrada, tá? E aí nós vamos, né, buscando maneiras para que eles vivam em equilíbrio, tá? Deu certo, pessoal? Para entender os três, tá? O id, processo de inconsciência, e alguns momentos de consciência com relação ao ambiente, só que tem que ter muita noção do que o ambiente pode causar, tá? O ego, quando nós desenvolvemos a nossa consciência. E o superego, quando existe um reforço dessa consciência, tá? Quando muitas vezes, né, nós diferenciamos bem o que é certo e o que é errado, e daí decidimos em fazer ou não, tá certo? Lembrando que o id, lembrando que o ego, ele cuida do nosso autocontrole, da nossa autopreservação e da nossa adaptação ao meio, tá? Então, por isso que na maior parte do tempo, nós vivenciamos o nosso ego, ok? Tá? E daí, pessoal, ainda de acordo com Freud, tá? Nós temos alguns conflitos que podem ser extremamente desgastantes do ponto de vista emocional, tá? Que justamente o conflito é quando existe um desequilíbrio no id, no ego e no superego, tá? Quando o superego está pesando, tá? Quando devido a gente ter feito uma coisa errada, né? Então ele está pesando. Quando, no momento aí da briga que eu tive com o Dione, tá? O meu emocional se desgastou, porque agora eu não sei o que fazer, tá? Então, o que é que eu posso fazer para que o meu emocional volte ao seu normal e o id, o ego e o superego também voltem ao seu normal? Eu crio estratégias, tá? O que é que essas estratégias, elas são? É o meu mecanismo de defesa, tá? São as respostas de proteção. Então, agora que tudo está em equilíbrio, agora que a briga passou, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou procurar respostas, tá? E vou agir, certo? Vejo que eu errei, procuro Dione, e daí nós vamos conversar. Eu vou me retratar, eu vou me explicar. Essa é a minha resposta de proteção, tá? Para que o meu emocional, ele volte ao seu equilíbrio. Porque até então, né, ele está lá ofegante, ele está pesando, ele está em desequilíbrio, tá? A partir do momento que eu consigo pensar na situação, tá? Procuro respostas, a minha consciência, o meu emocional, ele vai se acalmando, tá? E isso, né, são os mecanismos de defesa. Eu não vou viver sempre nesse conflito, eu não posso viver sempre nesse conflito, porque isso me traz desgaste emocional, tá? Por isso que em alguns tipos de terapia, tá? Nós temos a questão da terapia do enfrentamento, tá? A terapia do enfrentamento nós vamos aprender isso quando a gente vê alguns transtornos aí, é quando a pessoa, ela tem que enfrentar os seus medos, ela tem que enfrentar o seu emocional, tá? Muitas vezes o paciente, quando ele começa a fazer a terapia de enfrentamento, ele desiste, tá? Por quê? Porque ele não tem coragem de enfrentar a situação, tá? Aconteceu um acidente automobilístico e ele não consegue
tirar aquelas imagens, né, aquele conflito emocional da mente, tá? Então, um dos mecanismos, dentro do mecanismo de defesa, tá? Que é a terapia de enfrentamento, é essa pessoa ir lá nesse local e muitas vezes vivenciar o que aconteceu lá, né? Através de recortes que a memória traz, e daí seria uma forma dele aliviar a sua mente. Tá? É também quando nessa terapia de enfrentamento, é também quando a pessoa começa a descrever a situação, tá? É o ponto de vista dela sobre essa situação. Muitas vezes, quando ela vai ler tudo que ela escreveu, ela vê que não foi tão desgastante quanto ela pensava. E daí ela vai criando novas formas de pensar sobre determinada situação, tá? Isso são mecanismos de defesa que nós fazemos para que o nosso emocional não se desgaste, fique equilibrado, tá? São estratégias. E daí, pessoal, nós temos o processo de consciência e de inconsciência, tá? A nossa consciência é nada mais que a parte do nosso funcionamento mental, é a parte que temos consciência do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do que fazemos. Contém as ideias que estamos cientes do momento, tá? Então, para Freud, a nossa consciência é aquilo que nós estamos pensando, tá? Quando a gente pensa, a gente pode expressar as nossas ideias, porque elas estão lá no nosso inconsciente. A gente pode expressar os nossos sentimentos, a gente pode falar sobre tudo que a gente está pensando, porque está lá no nosso inconsciente, porque está lá no nosso consciente, tá? Algumas coisas, algumas memórias, quando a gente for ver memória, que estão lá no nosso consciente, a gente pode fazer com que elas vão para o nosso inconsciente. Quando, por exemplo, lá no nosso consciente tem memórias, tá? Tem pensamentos dos quais me causam sofrimento. Então, eu posso estar ajudando a minha consciência a que esses pensamentos vão para o meu inconsciente e eu pare de sofrer por isso. Vamos exemplificar. Nós temos um relacionamento de 5 anos, tá? De repente, esse relacionamento acabou. E daí, o que é que acontece? Na minha mente vão ficar os pensamentos, né, de tudo que eu vivenciei dentro desse relacionamento. E daí isso vai me causar uma instabilidade emocional, vai me causar tristeza, choro, sofrimento, né, tudo aquilo que o final de um relacionamento traz, tá? Volta e meia, né, esses pensamentos vêm, né, de sofrimento porque estão no meu consciente. Digamos que já se passaram 2 meses e eu ainda nesse sofrimento, tá? Então, agora eu vou me ajudar, tá? Eu não vou mais pensar nisso, não vou mais pensar nele, não vou mais pensar no relacionamento, eu vou me autoajudar. Então, quando esse pensamento vem, né, eu começo a pensar nessa pessoa, vou me distrair, vou pensar em outra coisa, vou fazer outra coisa, tá? Quando eu tomo essa atitude, eu acabo fazendo o quê? Ajudando a minha consciência a enviar esse pensamento para o meu inconsciente. Estando lá no meu inconsciente, eu não vou mais ficar pensando, tá? Repete desde onde, Edmar? Desde o relacionamento? Assim, ó. Né? Imagine, tá? Que nós temos um relacionamento.
E daí esse nosso relacionamento de 5 anos acabou, tá? Então, você acabou. Então, eu que vou sofrer. Tá? Então, eu estou sofrendo, eu estou chorando, né? Isso me traz choro, me traz sofrimento, me traz isolamento. Eu não quero sair de casa, não quero conversar com ninguém. Por quê? Porque na minha cabeça só tem você, né? Só tem o que a gente vivenciou durante esse período, durante esses 5 anos, tá? Passou-se um mês, do mesmo jeito, 2 meses, e eu não estou conseguindo superar, tá? Então, chega um certo dia, né? Hoje eu amanheci, 2 meses depois de tanto sofrimento, e eu pensei comigo, não vou mais pensar em Edmar, tá? Não vou mais pensar no meu sofrimento, não vou mais pensar nesse relacionamento, acabou, tá? Então, né, eu tô aqui à tarde, muitas vezes seria o horário que você vinha me ver, e estou pensando, não. Aí eu digo comigo mesma, não, não vou mais pensar. Não vou mais pensar, vou fazer outra coisa que me ajude a não pensar nisso, tá? Quando eu começo a ter essas atitudes, então o que é que vai acontecer? Eu vou ajudar a esses pensamentos que me fazem sofrer, que estão no meu inconsciente, eu vou ajudar a que esses pensamentos vão para o meu inconsciente. Porque uma vez que esses pensamentos estão no inconsciente, eu não vou mais pensar neles, porque eles estão lá, tá? Isso é fácil da pessoa chegar, da pessoa fazer? Não é fácil, tá? Tem que, primeiro, a pessoa ter autovontade, tá? De realmente esquecer tudo que viveu, esquecer isso que traz sofrimento, tá? Ajudando a não pensar, a fazer outras coisas para não pensar nisso, ou seja, ocupar a mente, tá? Por isso, né, por que é que a gente, quando tá com o paciente no CAPS, por que é que a gente não deixa o paciente ocioso? Por que é que a gente leva oficinas para o paciente? Porque ele precisa o quê? Ocupar a mente, para que os sintomas do transtorno que ele tem não tomem conta da mente dele totalmente, tá? Então, a partir do momento que ele está lá realizando oficinas, a mente dele, ou uma parte da mente, está o quê? Ocupada com essas oficinas, com esses afazeres. Então, é isso que a gente pode fazer quando a gente tem um sofrimento psíquico, tá? Quando a gente está sofrendo por algo. Ajudar com que esses pensamentos que nos fazem sofrer, eles vão para o inconsciente, tá? Então, muitas vezes a gente consegue fazer isso sozinho, logicamente que isso demanda tempo, não é do dia para a noite, tá? E às vezes a gente precisa de um terapeuta para que ele nos ajude a levar esses pensamentos para o inconsciente, a esquecer esses pensamentos. E daí, com o passar do tempo, nós vamos esquecendo algumas partes, nós vamos esquecendo de pensar todos os dias, e daí a gente esqueceu, e isso não me traz mais sofrimento, tá? 2 anos depois, não estou mais sofrendo, né? Tudo já se passou, já tenho até outro relacionamento, encontro o Edmar, tá? Daí, alguns pensamentos que estavam no meu inconsciente, eu posso trazer de volta, né? Porque hoje eu vi, então eu vou lembrar de algo que a gente vivenciou, de algo que aconteceu, mas isso possa ser que nem me traga sofrimento mais, tá? Então, a partir do momento que elas estão lá no inconsciente, eu posso sim trazer de volta, que é o que a gente chama de evocar os pensamentos, tá? Que a gente vai ver aí isso bem explicadinho lá na memória. Mas de antemão vocês já estão tendo noção. Tá certo? Então, na nossa consciência, tem os pensamentos, os sentimentos, o que nós falamos, o que nós fazemos, e por isso que a gente consegue expressar, tá? São as ideias do momento. Não é que quer dizer que seja só do hoje, não, tá? Possa ser, né, do que a gente viveu ontem, ainda está no nosso consciente. Do que a gente viveu semana passada, ainda pode estar no nosso consciente. Ok? Deu, Edmar? Deu, Laís?
Aí, pessoal, o nosso inconsciente, tá? O que seria o nosso inconsciente? É a parte nossa que não temos consciência. Nele estão desejos reprimidos, conteúdos censurados à nossa consciência. O inconsciente afeta nosso dia a dia. Ele influencia nossos comportamentos e ações sem que a gente perceba. Contém os elementos instintivos e as ideias reprimidas que são impedidas de se tornarem conscientes, tá? Então, veja bem. É o famoso déjà vu, né, Thalita? Nós vamos ver isso na nossa próxima aula de memória, né, que é o déjà vu, algumas pessoas chamam de déjà vu, tá? Quem fala aí o francês, né, que vai saber como se pronuncia, tá? Então, déjà vu ou déjà vu é isso que você está falando, é uma sensação de que a gente já esteve naquele local, de que a gente conhece aquela pessoa, mas a gente sabe que nunca esteve naquele local, nem nunca viu aquela pessoa, tá? É o que a gente chama de déjà vu ou déjà vu, tá? A gente vai ver isso na nossa aula de memória, que na realidade, né, são recortes que nós temos na nossa mente, tá? Que parece com essa pessoa. Então, por exemplo, eu nunca lhe vi, tá? Não te conheço. Mas quando eu vejo você a primeira vez, eu tenho a sensação que conheço Thalita. Só que nós nunca nos vimos. O que é isso na minha mente? É que na minha consciência eu já vi alguém que tem as características, ou eu já vi várias pessoas que já têm as características que estão em Thalita. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa, que eu não me recordo quem é, que tem o mesmo olhar de Thalita, né? Eu conheci outra pessoa que tem os mesmos cabelos que Thalita, tá? Então, o fato de estar na minha consciência características de pessoas que eu já vi em Thalita, então a minha consciência ela vai interpretar que eu conheço Thalita, tá? Mas na realidade é o que isso aí é o quê? São características que eu já vi em outras pessoas que Thalita tem, tá? E que eu acho que a minha consciência interpreta que eu conheço. A mesma coisa do lugar. Digamos que eu nunca fui na Univers, tá? Só que ao andar na Univers, eu começo a ter a sensação de que eu já estive naquele local, tá? Por ser um prédio antigo, por ter determinados, né, os bancos, a praça, né, determinadas pinturas, e daí, o que é que acontece? Na realidade, são recortes, tá, de locais que eu já tive, que aparentemente parecem com algo que eu vejo, ou com algumas coisas que eu vejo lá na Univers, e daí eu tenho a sensação, a minha consciência tem a sensação de já ter estado lá, tá? Mas na realidade eu nunca tive, tá? É a nossa consciência de que cria essa sensação de já ter conhecido a pessoa, né, de já ter visto, de já ter estado naquele local, tá? É o que a gente chama de déjà vu e déjà vu. Já antecipando aí um pedaço da nossa aula de memória, tá? Tranquilo, Thalita? E, pessoal, voltando aí para a nossa inconsciência, tá? Na nossa inconsciência, nós temos pensamentos, né, que já estão lá reprimidos, né, que já a gente já conseguiu levar para lá, tá? Que a partir de algum momento eu posso trazer alguns pensamentos de volta. Estão no inconsciente e eu trago para o consciente, que é o que a gente chama de evocar os pensamentos. Então, voltando àquele exemplo de Admar, né? 2 anos depois,
eu nem pensava mais em Edmar, encontrei com ele, então algumas coisas que nós vivemos eu consegui trazer de volta do inconsciente para o consciente, e daí eu recordei algumas coisas, tá? Só que tem alguns pensamentos que a gente não consegue trazer, evocar do inconsciente para o consciente, tá? Que nesses casos a gente precisa de psicanálise, ok? Precisa ser feita psicanálise. Então, o psicanalista é uma pessoa que se especializa, que é um médico, que trabalha com psiquiatria, tá? Ou um psiquiatra, tá? Que se especializa na área de psicanálise, e daí ele consegue fazer os pensamentos através da psicanálise. Tem psicólogo que também trabalha nessa questão da psicanálise, tá? E ele vai conseguir trazer, certo, pessoal?